nosso mundo é vasto, com mistérios incríveis escondidos nos cantos mais escuros e esperando para serem descobertos. Prepare-se para descobrir algumas das coisas mais estranhas capturadas por câmeras e avistadas na vida real. Mas antes de começar, que tal deixar o seu like? Bem-vindos ao De Fato. Banshees são seres sobrenaturais femininos do folclore irlandês, e acredita-se que estão associadas à natureza ou a divindades gaélicas pré-cristãs da morte. Sua função é avisar membros selecionados de antigas famílias irlandesas sobre sua morte iminente. Acredita-se que cada família irlandesa tem a sua própria Banshee, e seu grito ou aparecimento sinaliza a morte iminente de um membro da família. De acordo com a antiga tradição irlandesa, inicialmente acreditava-se que a Banshee chorava apenas para 4 famílias proeminentes, mas com o tempo, a lista se expandiu devido aos casamentos. Embora raramente sejam vistos, os gritos tristes da Banshee são frequentemente ouvidos à noite, indicando uma morte iminente. Um relato intrigante data de 1437, quando o rei escocês James I alegou ter encontrado um desses seres. Desde então, houve vários relatos de encontros semelhantes com Banshees entre membros da corte real e outros indivíduos estimados da sociedade irlandesa. O som da voz da Banshee é descrito de muitas formas, dependendo da região. Alguns o descrevem como suave e gentil, capaz de proporcionar conforto e uma sensação de bem-estar, enquanto outros o descrevem como uma combinação do lamento de uma mulher e do gemido de uma coruja. O Pontianak é frequentemente associado aos espíritos de mulheres grávidas que não puderam dar à luz ou aquelas que morreram durante o parto. Essas criaturas são consideradas a forma mais perigosa de espíritos no folclore malaio e de Singapura. As Pontianaks são retratadas como mulheres de pele branca com longos cabelos negros, olhos vermelhos e unhas compridas e afiadas. Elas usam vestidos brancos manchados de sangue e exalam um mau cheiro horrível. No folclore malaio, elas são vistas como uma variante local dos vampiros. Sabe-se que são ativos principalmente à noite, enquanto durante o dia, acredita-se que o espírito de Pontianak reside dentro das bananeiras. Devido à presença desses espíritos, os malaios tendem a evitar deixar suas roupas do lado de fora durante a noite, pois acredita-se que os Pontianaks rastreiam suas presas, cheirando as roupas deixadas para secar. O Pontianak assassina as vítimas, usando seus dedos afiados para mergulhar em seus estômagos e remover seus órgãos e intestinos para consumo. Ela costuma anunciar sua presença por meio de gritos de bebê ou risadas femininas demoníacas. O volume de seus gritos indica proximidade, com um choro baixo sugerindo sua proximidade e um choro alto indicando sua distância. A criatura do folclore indonésio conhecida como Kuntilanak tem semelhanças com o Pontianak da Malásia, mas o Kuntilanak é descrito como uma criatura parecida com um pássaro que se alimenta do sangue de virgens e mulheres jovens. De acordo com algumas histórias, a Pontianak pode ser subjugada enfiando um prego no buraco do pescoço. Disse que isso a transforma em uma mulher submissa e uma boa esposa até que o prego seja removido. Em 1951, uma expedição liderada pelo montanhista inglês Eric Shipton identificou a rota usada mais tarde para a primeira escalada bem-sucedida do Monte Everest. Durante essa viagem, Ship e o Dr. Michael Ward fizeram uma descoberta intrigante que provocou um debate contínuo. Eles encontraram e fotografaram supostas pegadas do Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves. Cada pegada media 33 centímetros de comprimento e era 2 vezes mais larga que um pé humano, com marcas de garra gravadas na geleira. Essa não foi a primeira vez que essas fotos foram tiradas, pois o montanhista inglês Frank Smith havia fotografado pegadas na neve em 1937. No entanto, os especialistas concluíram que essas pegadas provavelmente pertenciam a um urso. Em 2019, o exército indiano afirmou ter encontrado pegadas de Yeti no Himalaia, o que sugere que a criatura ainda pode estar presente na região. O Yeti é descrito como uma criatura musculosa, semelhante a um macaco, que habita as montanhas da Ásia abaixo da linha de neve do Himalaia. Caracteriza-se por ter cabelos escuros acinzentados ou marrom avermelhados e pode pesar entre 90 e 100 quilos. Devido aos seus rastros ocasionais na neve, ganhou o apelido de Abominável Homem das Neves. A crença na existência do Yeti é forte entre o povo nepalês. Há até mesmo um vídeo que supostamente mostra uma criatura peluda dentro de uma caixa de vidro, que se acredita ser um Yeti de verdade. Esse artefato está guardado em um pequeno monastério no Nepal e atrai visitantes de todos os lugares. No entanto, a autenticidade desse artefato e se ele realmente representa um Yeti continua sendo uma pergunta sem resposta. O Skunk Ape é uma criatura críptica parecida com um macaco que habita florestas e pântanos no sudeste dos Estados Unidos, geralmente chamado de pé grande da Flórida. Relatos de primatas mal cheirosos na Flórida circulam há algum tempo,
com um pico durante as décadas de 1960 e 70. As testemunhas descrevem essas criaturas como sendo de cor avermelhada e emitindo um odor parecido com o de gambá. Em 2000, um morador chamado Dave Shelley gravou um vídeo que, segundo ele, mostrava um skunk ape. Entretanto, os céticos rejeitaram o vídeo, sugerindo que se tratava apenas de uma pessoa vestindo uma roupa de gorila. No mesmo ano, uma foto anônima foi enviada ao departamento do xerife de Sarasota, e os especialistas concluíram que ela retratava um orangotango. No entanto, nem todos ficaram convencidos. Em 2012, a cineasta Stacey Brown relatou um encontro extraordinário com um skunk ape. Eles capturaram imagens da criatura durante um encontro próximo à noite no Parque Estadual Torreia, na Flórida. A criatura foi observada correndo por uma cerca de arame farpado e amostras de pelos foram coletadas dos rastros para análise. Os resultados laboratoriais indicaram que os pelos pertenciam a uma criatura não identificada. O chupacabra é uma criatura misteriosa que foi relatada pela primeira vez em Porto Rico em 1995. É descrito como uma criatura alienígena do tamanho de um pequeno urso, com uma fileira distinta de espinhos em suas costas. Houve alegações feitas por um homem chamado Justin, que se identifica como um caçador do chupacabra e disse ter encontrado essa criatura várias vezes. De acordo com os relatos, Justin conseguiu capturar o chupacabra na câmera durante seu segundo encontro. Acredita-se que o chupacabra se alimenta de sangue de gado, o que dá origem ao seu nome. Embora as histórias em torno do chupacabra estejam centradas principalmente em Porto Rico, no norte do México e no sul dos Estados Unidos, houve relatos de avistamentos da criatura em outras áreas, como Houston, em 2019. É interessante notar que há sugestões de que o chupacabra pode ir além dessas regiões. Em 2016, surgiu um vídeo mostrando uma criatura bípede curvada acompanhada de vozes falando. Embora o vídeo pareça ser uma farsa, ele ainda consegue evocar uma sensação de desconforto e fascínio sinistro. Hook Island é uma ilha desabitada e acidentada, localizada ao largo de Queensland, Austrália. É um destino turístico popular devido a seus vibrantes recifes de coral. Em 1964, um fotógrafo bretão chamado Robert Leserec visitou a Hook Island com sua família e seu amigo australiano Hank de Jong. Durante sua estada, eles compraram uma motocicleta para explorar as ilhas vizinhas. Em 12 de dezembro de 1964, ao cruzar a baía de Stonehaven, a esposa de Leserec avistou um objeto peculiar e não identificável pousado no chão de uma lagoa. Ao se aproximarem, ficou claro que não se tratava de um objeto inanimado, mas sim de uma criatura semelhante a um girino de quase 10 metros. Robert e seu amigo tiraram várias fotos dessa criatura de diferentes ângulos e locais. O incidente chamou a atenção internacional para a ilha Hook. Várias explicações foram propostas para determinar a natureza dessa criatura. Alguns sugerem que poderia ser um balão Skyhook desinflado ou uma folha de plástico cortada sob medida, enquanto outros aventam a possibilidade de que seja de fato um monstro marinho genuíno. Há tantas supostas fotos e vídeos do pé grande por aí que é fácil acreditar em alguns, como a foto de um pé grande juvenil capturada por um homem da Pensilvânia em 2007. Sem dúvida, um dos mais debatidos é o clipe Patterson Gimlin, que leva o nome de seus criadores Roger Patterson e Robert Gimlin, capturado em 1967. Esse vídeo mostra uma criatura bípede e peluda caminhando pela Floresta Nacional Six Rivers, no norte da Califórnia. É sem dúvida a mais famosa evidência em vídeo de uma criatura criptozoológica. O vídeo tem sido estudado, analisado e parodiado há décadas. Uma vez, Nova York também divulgou algumas imagens exclusivas mostrando um homem estranho vagando pelo Central Park como um elfo. Embora a autenticidade dessa filmagem continue sendo questionada, muitos acham que ela é o santo graal da história do pé grande. Os pesquisadores dizem que o Ningen foi avistado pela primeira vez por um navio baleeiro japonês na costa da Antártica. A tripulação observou a pálida criatura humanoide, semelhante a uma baleia emergir da água, mas não sabia o que fazer. As descrições de como essa criatura realmente se parece variam. Entretanto, muitos concordam que ela mede entre 18 e 27 metros e seu corpo se assemelha ao torso de um ser humano. Esses seres são frequentemente encontrados nos oceanos Antártico, Pacífico e Atlântico, mas apenas algumas pessoas têm a sorte de capturá-lo em câmera. Algumas testemunhas oculares afirmam que ele tem braços e pernas, enquanto outras dizem que ele tem nadadeiras, dorsal e tentáculos. A revista paranormal japonesa MU pegou a história em 2007 e até exibiu uma captura de tela do Google Earth do que parecia ser um Ningen no Atlântico Sul. Em 6 de março de 2013, um clipe chocante foi gravado depois que uma embarcação submarina desceu 1000 milhas debaixo d'água. Os homens dentro da embarcação contaram que sentiram uma presença incomum à espreita nas proximidades. Intrigados, eles decidiram investigar mais a fundo. Enquanto exploravam, ouviram vozes vindas de um canto.
Eles tentaram capturar o avistamento em um filme e tiveram um vislumbre de uma criatura, embora apenas sua mão estivesse visível no clipe. Muitos espectadores ficaram encantados com a notícia e acreditaram que se tratava de uma sereia. No entanto, mais tarde veio à tona que todo o incidente era uma obra de ficção. O clipe acabou fazendo parte de um documentário especial com um ator interpretando um ex-cientista da National Oceanic and Atmospheric Administration. A revelação deixou o público desapontado ao descobrir que a filmagem não era real. Um homem estava caminhando ao longo da costa de uma praia na Flórida após um furacão recente. Era comum as pessoas procurarem por itens levados pelo oceano durante essas tempestades. De repente, ele notou uma figura imóvel, parecida com um ser humano, deitada na beira da praia. Inicialmente aterrorizado, ele hesitou em se aproximar, temendo que a criatura ainda estivesse viva. Depois de observar por alguns minutos e não notar nenhum sinal de movimento, ele se aproximou cautelosamente da criatura, mas se deparou com uma visão horripilante. O corpo estava rígido e parecia estar sem vida há vários dias. Ele se assemelhava a uma sereia, combinando características humanas com uma parte inferior do corpo semelhante a um peixe. A criatura tinha cabelos na cabeça como os de uma mulher, além de uma cauda grande e alongada que lembrava a de um peixe. Essa sereia não era nada parecida com as belas e encantadoras sereias retratadas nos contos de fadas. Em vez disso, ela oferecia um vislumbre da realidade em potencial de como as sereias poderiam parecer se existissem na vida real. E chegamos ao final de mais um vídeo, mas antes de terminar, diz aí nos comentários qual dessas criaturas você achou a mais estranha. Como sempre, obrigado por assistir!